Rádio Macau. Entrevista. Olá, viva, bem-vindo a mais uma edição da Rádio Macau Entrevista, hoje com Domingos Piedade, um nome conhecido da área da indústria automóvel, também do automobilismo. Para muitos dos nossos ouvintes, conhecem-no muito como a voz da Fórmula 1 durante muitos anos em Portugal, também com grandes conhecimentos do Grande Prémio de Macau, que já visitou muitas vezes. Domingos Piedade, obrigado por ter vindo à Rádio Macau. Obrigado a vocês pelo convite. Houve uma carreira de mais de 40 anos. O que é que o Domingos Piedade anda a fazer neste momento? Que, digamos, a atividade do dia-a-dia já está mais calma. Pois era o que eu pensava, não é? Depois, quando o sujeito normalmente chega à reforma, pensa que entra numa altura mais calma, mais sossegada, mais dedicada à família, mas isso é só o que está no script. Depois nós improvisamos e às 2x3 estás a trabalhar mais e a viajar mais do que nos teus tempos profissionais. Eu continuo a fazer consultoria para a indústria automóvel, alemã, como sempre, não é? É a única que eu conheço bem, e tenho ligações com a República Popular, portanto com algumas das empresas da República Popular que estão em grande desenvolvimento na indústria automóvel, no mundo automóvel em geral, mas especialmente agora que há uma necessidade urgente de encontrarmos soluções para as chamadas energias alternativas. Esta relação com a China é Mercedes, é AMG? Não. São primos. São primos. Sabes que o grupo Daimler, que portanto tem a Mercedes, Smart, etc., tem a AMG também. A AMG, onde eu comecei em 85, depois foi vendido, passou em 99 para o grupo da Mercedes-Benz, na altura, da Daimler, hoje, e existe um departamento de competição e de R&D, portanto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que é a HWA, que é curiosamente também as iniciais do homem que formou a AMG, Hans Van Alfrecht, que foi sempre o meu grande, digamos, mentor e amigo, compadre, padrinho de um dos meus filhos, enfim, uma pessoa que significou e significa muito. E o que é que está a ser desenvolvido concretamente? Há, digamos, uma parceria com empresas chinesas? É a construção de um carro tipicamente chinês? Neste momento estamos a fazer dois projetos. Um, que é uma versão chamada Light Commercial Vehicle, mas é um Light Commercial, portanto é um comercial ligeiro, que vai ser eletrificado. Ele já existe com a combustão normal, portanto a gasolina, e vai ser agora readaptado para um motor elétrico, portanto uma energia alternativa muito necessária. É um veículo que tem uma autonomia pequena, mas os veículos de distribuição, digamos, de mercadoria, especialmente nas mercadorias que são recargáveis várias vezes durante o dia, sei lá, do estilo de DHL, por exemplo, para te dar ou FedEx Express, para te dar uma ideia de potenciais clientes. Eles, não é que o caminhão sai, ou o light version do caminhão sai de manhã, carregado e volta ao fim do dia. Normalmente faz distribuições pequenas, portanto, os raios, os raios de autonomia, a autonomia das baterias, que é sempre o grande problema do carro elétrico, é a autonomia da bateria. Não tanto a autonomia, mas depois como recargar essa bateria. Portanto, é um carro para as grandes cidades chinesas? Para as grandes cidades chinesas, mas para o interior das grandes cidades chinesas. Porque o Chairman Xi, que agora realmente foi uma pessoa extraordinária, que teve uma visão muito grande também, ele e logicamente todo o grupo de conselheiros que tem, ele tem uma visão muito, muito precisa daquilo que a República Popular precisa, o que necessita em termos de controle da poluição ambiental. Por isso a aposta nos carros elétricos? Sim, nos carros elétricos, sim, mas sabes que o grande problema vamos dizer assim, os carros elétricos são uma tecnologia nova. Pertencem a uma digamos, a uma área da engenharia automóvel
que está ainda muito embrionária e onde não há grande experiência de passado. De forma que há diversos problemas que têm que ser superados. Primeiro, a autonomia das baterias, o tamanho das baterias, porque quanto maior é a autonomia, mas chega a uma certa altura que só tens baterias no carro e não tens mais espaço para mais nada. Depois, o recarregar das baterias. Onde é que estão os chamados postos de recarregamento? Portanto, as bombas de gasolina, por assim dizer, dos carros elétricos, que é o grande problema que existe. Porque hoje em dia tu tens, por exemplo, já carros que fazem, no papel, 500 km de autonomia, quando seja sempre um bocadinho mentira. 500 km de autonomia é se tu fores a uma velocidade que nem sequer corresponde a uma velocidade real, mas vamos dizer que entre 250 e 300 km diários, ou seja, de autonomia, já tens vários veículos. O Domingos Piedade não é um grande defensor do carro elétrico, por enquanto. Eu sou engenheiro mecânico. Se eu quisesse uma coisa dessas, tinha estudado eletrotécnica. E não, eu sou um bocadinho mais chegado vamos dizer, à ideia, à tese que o meu caríssimo amigo, engenheiro Carlos Tavares, que é o CEO da PSA e da Opel, defende. Ele também não é aquele grande entusiasta do carro elétrico, conquanto nós saibamos que alguma coisa tem que acontecer futuramente. Se é elétrico, se é de hidrogênio, se é uma mistura, se é um hybrid, portanto um híbrido, se é a utilização de mais de AdBlue, alguma coisa tem que acontecer. Há pouco, no início, o Domingos falava em 2 projetos na China, portanto um que tem a ver com o carro elétrico e o outro tem a ver realmente com é um desenvolvimento from scratch, como se diz. Portanto, eles deram-nos uma folha branca e disseram, quando a gente voltar, queremos ter alguma coisa em cima da folha. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer. É um projeto grande, é um projeto de 36 meses, é dizer que inclui, inclusivamente, a própria construção da unidade Fabril. Portanto, uma fábrica na China. Desde zero, sim. E simultaneamente, e foi realmente uma coisa, isto é um projeto que já tem cerca de 28 meses, quase 30 meses de desenvolvimento. Amigos, a China para tudo é hoje um grande mercado, mas na indústria automóvel, dada a dimensão e o número de pessoas que existe na China, é de facto um mercado... Sabes, a China tem uma coisa... Eles mudaram um pouco o paradigma da atitude que tinham em relação às compras, em relação àquela áurea chinesa. O chinês antigamente comprava... Quando começou a comprar, antigamente não comprava nada, mas depois, quando começou a comprar, comprava disparatadamente, ou seja, comprava por comprar. Depois comprou pelo prazer de ter. E chegou à conclusão de que realmente a melhor forma seria de aliciar de alguma forma a vinda daquilo que eles necessitavam, do know-how tecnológico, para a China. E isso só era possível fazer a partir do momento em que tivesses não tanto os incentivos fiscais, mas sim os incentivos ou as possibilidades de reexportação dos capitais investidos, ou pelo menos dos profits dos capitais investidos, que só agora, depois da realização do 19º Congresso do Partido, que foi em final de outubro do ano passado, é que começaram a surgir várias leis, determinações, ordens que possibilitam... E abre aqui um novo mundo para o investidor estrangeiro. Abre, porque repara bem, eu acho que a China, no que respeita à necessidade de importação tecnológica para o mercado chinês e depois também mais tarde para o mercado de exportação, é um bocadinho um bottleneck, estás a ver? A garrafa é larga, mas o gargalo da garrafa é estreito, portanto tem que se abrir ligeiramente o gargalo, mas não podes abrir o gargalo de uma virada só, senão ficas sem líquido rapidamente. O potencial que existe na China é um potencial em vários aspectos e sobretudo também muito pela vontade, dedicação, focos que eles têm em tudo o que seja novo, que seja tecnológico e que, sobretudo, que possa ser vantajoso para a sociedade chinesa. Há um paradigma completamente diferente na China hoje em dia. Mas para o mercado automóvel é um grande mercado. É um grande mercado, com certeza. Sim, sim. Com certeza um grande mercado. Aliás, eu penso que hoje em dia
não só no mercado automóvel, mas no mercado internacional, o próprio mercado de capitais internacional. A China é um país sine qua non, não existiria esse mercado. E olhando para a indústria automóvel no mundo, como eu disse no início, Domingos Piedade trabalhou 40 anos nesta área, ou mais de 40 anos nesta área. Há uma crise, há agora uns projetos americanos que ameaçam transformar os carros, desde não ser necessário o condutor, etc. Estás a falar da Tesla? Exato. Eu não gosto de ser muito das marcas porque é um bocado chato, não é? Como se costuma dizer Sim. agora, não é? Aborrecido. A Tesla é comandada, é dirigida por... Eu estou a falar com um pouco de conhecimento de causa porque a Daimler teve uma participação inicial, foi um dos shareholders da Tesla no início. Tínhamos 10, 12%, 15%, já não me lembro. E depois o grande chefe, Dieter Zetsche, decidiu vender. E acho que vendeu a uma altura boa. A Tesla, que existe já há 10 anos, 12 anos, à volta disso, nunca ganhou um cêntimo. Um cêntimo. E tu sabes que, às vezes, as coisas... Tu podes ter muita vontade de trabalhar, seres um grande entusiasta, trabalhares aqui na rádio todo o dia, mas se no fim do dia não ter o dinheiro para levar para casa para comprar a comida para a família, estás mal. A Tesla não tem qualquer, digamos até agora, qualquer viabilidade tecnológica. Deu talvez um passo demasiado maior do que a perna que tinha. Depois entrou num campo, como te disse anteriormente, em que há uma falta de experiência, de passado. As pessoas não sabem, se eu fizer assim, o que é que vai acontecer? Até porque não há tempo para fazer o R&D, não há tempo para desenvolvimento. Tu hoje em dia, por exemplo, um carro, só para teres uma ideia, há 20, 25 anos atrás, quando tu partias para um novo modelo na Mercedes, por exemplo, desde a ideia inicial, desde que o engenheiro chegava e dizia, hoje vou fazer um carro com estas características, até o carro sair na linha de montagem, demorava 7 anos. Desses 7 anos, tinha cerca de 48 meses, portanto 4 anos de desenvolvimento. Todos esses parâmetros hoje foram reduzidos. Logicamente que não há tempo para fazer isto. Mas para os carros normais vai-se buscar muito da experiência anterior com componentes, com novos componentes. Esses 7 anos estão reduzidos a quanto tempo? Nós temos a Nesta altura, 3 anos. Nós estamos menos a falar... metade. Sim. Até porque não há dinheiro. Quer dizer, tu durante 7 anos... Porque a concorrência antigamente era muito menor do que é hoje. Com a abertura mundial a todos os mercados, portanto, de importação e de exportação e mesmo de localização, tu entraste num ritmo completamente diferente. Quer dizer, não pode ser mais do 9 to 5. Mas, da tua perspectiva, a indústria automóvel vive hoje um momento complexo? Há crise? Há algumas empresas que estão em crise, outras que não estão em crise. Quer dizer, eu posso dizer que a Tesla poderá estar em crise por um momentâneo, mas há de chegar uma altura em que eles vão ter resultados bons. E depois há muita... A Tesla sofre muito de... como o Musk é um bocadinho... eu não queria dizer, mas quase parecido com um dirigente de futebol em Portugal. Quer dizer, muita parra e pouca uva, e ele também às vezes tem um bocadinho disso, é um bocadinho mais de parra e depois tem pouca uva, portanto não dá muito vinho. Mas ele por vezes mete-se em áreas que, por serem ainda desconhecidas, são um bocado complicadas. E depois, quando aquilo sai para o torto, como é o caso que estavas a falar anteriormente, da condução autónoma, a condução autónoma não... Vamos lá ver. A condução autónoma, no papel, não pode falhar. Porque a técnica nunca falha. A técnica de 2 × 2 são sempre 4. O homem é que, por vezes, erra a fazer a conta. E então diz 2 × 2 é entre 3.9 e 4.1. Mas não é. A técnica não falha, nunca falhou. Portanto, se a técnica for bem alimentada, o resultado é sempre positivo. Simplesmente, por vezes... o homem leva a técnica para sítios ou para lugares que ela ainda não está preparada para ir. E a condução autónoma subentende que, como diz o nome, não está lá ninguém dentro para guiar. Não está lá ninguém dentro para se aperceber de alguma coisa que a própria técnica não se aperceba. Ora bem,
E quando tu tens os chamados detectores de radar detectors, mais ou menos, que te dão a sensibilidade, tens os sensores que te dão a aproximação de alguma coisa, porque ela é visível nos teus radar screens. Quando chove muito, quando tem muito nevoeiro, essa percepção, essa sensibilidade da percepção da aproximação do obstáculo é menor. Mas é menor para o olho do homem que fez a técnica. Para a técnica, não. Ela só vai reagir quando tiver chegado os parâmetros que ela está preparada para se reagir. Portanto, normalmente, de vez em quando, acontece um acidente e esses acidentes depois são mortais, e por serem acidentes fatais, são aquelas grandes notícias nos jornais, as grandes parangonas. Portanto, ainda estamos longe de... Estamos. Não estamos longe, mas we are on the way, we are on track. Amigos, vamos às questões e apelando àquilo que são os grandes conhecimentos de várias décadas do Domingos Piedade nesta área. Miguel Oliveira vai provavelmente ser campeão este ano. É um piloto para, na prova rainha do motociclismo, conseguir competir com os grandes nomes que já lá estão? Já está a competir nos grandes nomes. Tu falaste, por acaso, aí está um tema do qual eu sou bastante sensível, porque acompanhei o Miguel desde o início, quando tinha 11 anos. Eu vi uma vez no Autódromo de Estoril, numa prova de rookies, de iniciados do Campeonato Português, e olhando, eu não conhecia ninguém que estava em pista, mas olhei e vi que havia um que eles guiavam todos bem, mas havia um que guiava um bocadinho melhor que os outros todos. E já naquela altura com uma técnica de saída de moto, etc., que naquelas digamos, áreas tão iniciais, era gritante que havia ali alguma coisa de muito especial. Portanto, assim que depois tive a oportunidade, logo na própria da pista, inclusivamente, ligar para um amigo meu, que era um grande industrial da relojoaria suíça, para lhe dizer: olha, não gasta o dinheiro todo de marketing, guarda aí um bocadinho, tem um miúdo aqui muito bom, precisa ser ajudado. E foi assim. Realmente foi ajudado de início. O miúdo tinha 11 anos, extremamente humilde, dedicado, focado naquilo que fazia. O pai sempre tomando muito bem conta dele, no estilo de dizer: sim, eu deixo-te andar de moto, sim, tu podes guiar, sim, tu podes competir, mas quero ver os resultados. O Miguel está a acabar mestrado de dentologia, portanto, medicina dentária. Medicina dentária. É um miúdo que fala perfeitamente inglês, um miúdo que se expressa muitíssimo bem, um miúdo educado, e, sobretudo, um talento como há muito tempo eu não via no motociclismo. Porque ele tudo o que acontece na moto, ele interpreta. Porque em qualquer desporto as coisas não acontecem por azar ou porque sim. Essa do aconteceu porque sim não existe. E ele é muito metódico na forma como prepara a corrida. Por isso é que, por vezes, ele classifica mal, porque ainda não conseguiu pôr a moto da forma que ele quer que ela esteja, e depois prepara a moto depois para a corrida, como foi agora na última corrida, em que largou 18º. Vai ser campeão. Está a 2 pontos. Meu querido, sabe que no automobilismo, no desporto automóvel e no desporto motorizado, sobretudo, há uma máxima que eu sempre usei: to finish first, you have first to finish. Portanto, para terminares em primeiro tens que terminar. E o terminar não é muitas vezes só quando baixa a bandeira de xadrez. Porque às vezes depois a seguir da bandeira de xadrez ainda tens as verificações chamadas post-scuttering, post-race scuttering, portanto aquelas verificações técnicas depois da corrida. Se tiveres alguma coisa errada ainda és desclassificado. Portanto, aquilo realmente é quando vais para casa e que os resultados são oficiais. Aí é que ganhaste na realidade. Vamos dizer que o Miguel tem tudo, absolutamente tudo o que é necessário, não só para ganhar um campeonato do mundo, que estou absolutamente convencido que o irá ganhar, se não for este ano, na Moto2, que está em segundo lugar, a um ponto do primeiro, será no futuro no MotoGP, que ele vai começar com a KTM, como sabes, mas é um miúdo que tem realmente tudo.
E depois, se a sorte não o abandonar, estou absolutamente convencido que sim, vai ser não uma vez, mas várias vezes campeão do mundo. Fórmula 1, a atual temporada, um pouco se calhar mais animada, mas no final, como se costuma dizer no futebol, a Alemanha ganha sempre, o Hamilton vai ganhar. Bem, eu penso que nesta altura o Hamilton tem tido algumas dificuldades este ano, como já teve algumas o ano passado, apesar de ter sido campeão do mundo, porque o teammate dele não é suficientemente bom do ponto de vista técnico, portanto, acertador de automóveis, como se costuma dizer. O Lewis Hamilton é um piloto que guia qualquer coisa. Se lhe desse uma vaca, ele segura-se nos cornos e guia também. Portanto, é uma coisa... Ele é ele adapta-se ao carro em vez de fazer o carro adaptar-se a ele. Quando o Nico esteve lá, eu posso falar por conhecimento de causa, porque em 2000 fui patrocinador dos dois quando eram companheiros de equipa no kart. Era o Ron Dennis que tinha trazido o Lewis Hamilton e eu tinha trazido o Nico Rosberg, porque como filho do que é grande amigo meu desde os nossos tempos áureos, digamos assim, da juventude, porque o Nico sempre foi um miúdo extraordinariamente dedicado. Foi sempre, talvez, aquele em quem nós, numa corrida de cavalos, punhamos o dinheiro para a corrida, porque mesmo que ele ficasse para trás, chegava lá depois. O Nico sempre foi um miúdo perfeito no que respeita a ajustar o carro. Não, porque a gente não precisa, nós, quer dizer, entusiastas, os insiders, por assim dizer, não devemos precisar na Fórmula 1 de campeões que se vão embora. E eu digo isso com muita pena porque ele é como um sobrinho meu, aliás, eu chamo-me tio. Ele deveria ter ficado. Mas o Nico sempre foi um miúdo muito sui generis. Já quando corria de kart e havia, por exemplo, a necessidade de desenvolver os pneus, a Bridgestone, com o Kees van der Green, que hoje é um dos vice-presidentes da FIA e que na altura era o responsável pelo departamento de competição da Bridgestone, que esteve aqui comigo várias vezes em Macau, na altura que nós tínhamos os Mercedes a correrem no circuito. O Kees sempre escolhia o Nico quando havia que desenvolver pneus. Porquê? Porque o Nico entendia o que o pneu dizia. O Lewis não entendia nada, mas também não queria entender. Percebes? Ele só entendia quando o pneu lhe dizia alguma coisa que o fizesse ganhar. O Lewis sempre foi o piloto para fazer aquelas chamadas banzai lap, como eles chamam. Quer dizer, é aquela volta do vai-te embora e eu não sei se volta. Estás a perceber? Aquela volta... Mas apesar da equipa não ser tão boa como devia... Não tem a ver com a equipa. Tem a ver com o facto de ele estar agora, já o ano passado, porque o Bottas não é tecnicamente tão bom, é um bom piloto, um excelente piloto, mas não é suficientemente técnico como era o Nico para poder ajudar a equipa no desenvolvimento do carro. Mas apesar disso, Hamilton é ainda o principal candidato este ano? Eu acho que entre ele e o Vettel venha o diabo e escolha. Vai ser... Porque o Vettel também sofre do mesmo mal, não é? Tem o Kimi Raikkonen do lado, que também, se lhe der uma vaca, ele guia. Portanto, estão os dois um bocadinho dependentes daquilo que a equipa, digamos, aquele... Eu quase que não me atrevia a dizer aquele mundo que está montado tanto em Maranello, à volta da Ferrari, como na Inglaterra e na Alemanha, à volta da Mercedes, e estamos a falar em 1.500 pessoas para fazerem 2 carros. A Red Bull não tem... vai ganhando uns prémios, como já aconteceu este ano com o Daniel. A Red Bull tem tido sempre, nos últimos anos, um problema grande que é um grande chassi. Eu penso que a Adrian Newey faz possivelmente o melhor chassi de Fórmula 1, mas não faz agora, já o fez sempre. Aliás, o Adrian Newey, como tu sabes, foi campeão do mundo com as diversíssimas, desde a Williams, a McLaren, a Red Bull, portanto é um gênio. Mas ele é um gênio, mas precisa de um motor para empurrar aquele gênio que tem. E a Red Bull nunca teve um motor à altura. E agora, este ano, decidiu trocar os Renaults para em 2019 correr com o Honda. Pode ser que me engane muito, mas acho que é um tiro de metralhadora, não é um tiro só, é um tiro de metralhadora no pé.
A Fórmula 1, como está hoje, é mais interessante do que era noutros tempos, quando olhávamos. Havia outros pilotos míticos, mas provavelmente também não é só pelos pilotos míticos, era diferente. Mais interessante quem? Quem é que está agora sentado a ver se é interessante ou não? Diz-me. É o espectador ou é o técnico? Se for o técnico, é muito mais interessante hoje. Porque antigamente aquilo era chapa 10, mais ou menos. Todos com V8, atmosférico, 500 cavalos, 600 kg de peso, caixa manual, 6 velocidades. 6, atenção, de início era 5 e marcha atrás. Só depois, mais tarde, é que foi trocada quando o Alistair Cadwell, que era o chefe de mecânicos. Sabes que a caixa de velocidades da Hewland, que era a única que existia, tinha 5 velocidades e uma marcha atrás. Até que um dia, o Alistair Cadwell, que era o chefe de mecânicos da McLaren, estou a falar dos anos 74, 75, quando o Emerson estava na McLaren, ele inventou uma caixa de 6 velocidades, porque dentro daquele espaço em que havia 5 carretes mais o carrete de marcha atrás, ele tirou o carrete de marcha atrás e fez um carrete de uma 6ª velocidade. E disse ao Emerson: agora tu vais testar e nem penses em fazer um peão e tens que fazer marcha atrás, porque não tens marcha atrás. Portanto, a caixa de velocidades, 6 velocidades, nasceu assim. Isso para te dizer o quê? Para te dizer que antigamente era muito mais interessante do ponto de vista do adepto, do fã, do sujeito que quer ver a luta, as ultrapassagens, o outbraking, as passagens por fora, a pilotagem à Gilles Villeneuve. O técnico quer ver uma pilotagem à Vettel. Tudo direitinho, tudo perfeito, porque tudo aquilo que o papel e a técnica no papel diz que é feasible, que é possível de fazer, ele faz. Mas esta diferença tem a ver só com os carros ou porque homens como Prost, Ayrton Senna da Silva e outros também já não estão? Ou isso é injusto porque também hoje temos excelentes pilotos? Acho que seria um bocado injusto dizer que os grandes antigamente é que eram bons e os de hoje são maus. Se eu te disser, sei lá, Maradona, Pelé, Cruyff, Ronaldo, eles todos jogavam a bola. Eu não sei se o Ronaldo, no tempo de Maradona, jogaria como joga hoje. Ou o Maradona, no tempo de hoje, conseguiria ser aquela mano divina. Mas há quem diga que a Fórmula 1 precisa aqui de uma mão qualquer para tornar... A Fórmula 1 agora é evidente que hoje os números são os números e continua a ser uma competição seguida por todo o mundo, que todos os países gostariam de organizar, etc. E que tem uma transmissão televisiva fabulosa. Sim, mas repara, certo, precisa de uma mão, dizias tu. Eu penso que com esta passagem agora, como tu sabes, o Bernie Ecclestone saiu, vendeu portanto, os direitos passaram para a Liberty, passaram para os americanos, e o americano foi muito inteligente, o que é raro, mas pronto, foi. E então pensou que a melhor coisa que tinha a fazer era ir, como ele não sabia, foi à procura de alguém que soubesse. E foi buscar o Ross Brown, que é um técnico fabuloso, ganhou na Ferrari, ganhou na Mercedes, ganhou na Benetton. É um homem, quer dizer, que praticamente fez todo o seu percurso profissional na Fórmula 1 e com equipas ganhadoras. Aprendeu na Williams, nos tempos do Frank Williams iniciais dele. E é o responsável, digamos, por tudo o que não seja comercial dentro da Fórmula 1. Portanto, a parte técnica. E a pouco ele está a corrigir alguns erros do técnico. Porque o que acontece muitas vezes é que o engenheiro, sobretudo o engenheiro da R&D, portanto, o engenheiro de desenvolvimento, dá-te respostas a perguntas que ninguém fez. Portanto, aquilo de repente tem coisas técnicas que tu perguntas assim, mas eu não preciso disso. Epá, mas agora já está feito, ponto, já está feito, a gente usa. Mas, percebes? Mas é que o chamado desenvolvimento controlado não existiu nos últimos anos. Daí aquele aumento exponencial que houve dos budgets. Hoje tu tens quase que como anteriormente disse, 1.500 funcionários numa equipa, 120 funcionários em cada grande prémio, e eles, para existirem, desenvolverem,
e poderem experimentar tudo aquilo que depois desenvolvem. Neste momento, as grandes equipas, que são 3, a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull, estas 3 têm budgets anuais muito próximo de 500 milhões de euros. Atenção, são 500 milhões que não são investimento, são 500 milhões de gasto. O investimento é só na parte tecnológica que maybe, may not be, estás a perceber? Pode ser que dê, pode ser que não dê. E este desenvolvimento, este alargar, este aumento desproporcional e não controlado da Fórmula 1 tem que ser mas de hoje alguma temos forma... de facto 2 ou 3 equipas e o resto a ver passar o... Sim, mas é assim em todo lado. Pega no futebol. Não vamos mais longe. Pega no futebol. E vamos falar agora do futebol português. Talvez que é aquilo que nós seguimos assim com mais tempo. Tens 3 equipas grandes. Agora, possivelmente, a quarta, que é o Braga. E depois tens os já agora também. Fórmula E tem alguma possibilidade de sucesso? Ou... Olha, já te disse anteriormente, sou engenheiro mecânico, de maneira que isto, tudo o que tenha a ver com parte de eletricidade, tenho sempre um bocado de medo de apanhar algum choque, é uma chatice. Não, vamos lá ver. Eu queria só terminar antes a ideia de que quando tu tens uma competição em que tens os construtores oficiais a participar, automaticamente aquilo perde o controle, perde dimensão, porque a guerra não é só a guerra na parte da pista e na parte do desporto, é também a guerra depois na parte do mercado automóvel. Eu costumo dizer que se houver um campeonato do mundo de Berlim e se puseres os participantes com construtores oficiais, aquilo de repente passa a ser um campeonato hipercaro que não podes participar. Fórmula E, a mesma coisa. Quando aquilo nasceu há 5 anos, 4 anos, era uma coisa gira, porque pronto, eram os carros elétricos, as pessoas... porque a Fórmula E é um chamado one day event, portanto, faz tudo no mesmo dia. Portanto, é fácil e não vão para circuitos permanentes, porque um carro elétrico num circuito permanente morre. Quer dizer, eles já morrem de circuito, morre de tédio. Tédio para quem está a ver. Porque vamos lá ver, a corrida, o desporto automóvel, o desporto motorizado, como é que eu ia dizer? É dirigido, é regido pela emoção. A emoção, se eu ver um Ferrari que passa ao lado, um F12 a fazer barulho, na rua tu viras a cabeça para ver. Se passar um Tesla, tu nem viras a cabeça porque não ouves sequer. Portanto, não há uma emoção que te chame, não há nenhum dos teus sensors, percebes, te chama a atenção para uma coisa daquelas. Portanto, a Fórmula E, que é uma corrida calma, tem tido muito êxito porque ela é levada ao público. O público não tem tido ter com ela. Tu estás em casa e levam-te a casa. Porque no centro das cidades. Exato. Chegam de manhã, às 4 da manhã, montam tudo com o circo. Parece se fosse o meu amigo Guy Laliberté do Cirque du Soleil, é perfeito, é a mesma coisa. Ele também leva o circo à cidade. Não é a cidade que tem que ir ao circo. Portanto, ali é a mesma coisa. E teve muito, e tem tido, e continua a ter, muito êxito. Porque é giro. Porque ainda é controlável, os custos ainda estão, mais ou menos sob controle. Portanto, o pessoal vai, aproveita, faz umas ações de marketing, de relações públicas, e, entretanto, já temos 10 construtores na Fórmula E. E depois tu dizes assim, mas, por exemplo, sei lá, a Porsche, pois, está lá com a Audi, os dois com o carro elétrico. A Mercedes também já está a participar. A Jaguar também já está a participar. A DS do meu amigo Carlos Tavares, que diz que não quer nada a ver, ou que tem pouco a ver com os carros elétricos, também lá está, porque tu tens que participar. Mas será sempre a alternativa, a outra competição, o outro campeonato do mundo, a outra fórmula, mas a Fórmula 1, com o chamado barulho, com aquilo que... Voltando à Fórmula 1, continuará. O que é que se passa com um piloto como Fernando Alonso?
Não passa nada. A ver, não passa nada. Não há carro. É. Exatamente isso. Ele, quando esteve na Ferrari numa altura má. Quer dizer, há sempre equipas de altos e baixos, não é? Só a McLaren ultimamente tem tido altos e baixos, ultimamente só tem baixos, mas pronto, há de chegar uma altura que vai ter altos de novo. Martin Whitmarsh possivelmente vai voltar, e se voltar, aí ele vai reestruturar a equipa toda e vai voltar a ter os resultados que teve quando ele estava na McLaren, onde esteve durante 25 anos. Sabes que depois de todos estes potenciais, se tu largares os engenheiros, os técnicos, os chefes de mecânicos, o pessoal todo, um bocadinho à balda, aquilo não dá certo. Tens que ter algum que eles tenham respeito. E na Ferrari, naquela altura, não havia ninguém com respeito. Desde que o chefe de equipa, que vinha para as reuniões da FIA a italiano, com uns fatos, com umas calças um bocadinho curtas demais, depois com os sapatos bicudos e sem meias. Aquilo, quer dizer, até podia haver sem sapatos e sem meias, tudo bem. Mas não era bem... Não era aquilo a que o desporto automóvel estava habituado. Havia ali muito da parte já da parte automóvel normal, sem ser a parte de Maranello, aquela mesmo. Entretanto, isso encontrou-se com o Maurizio Arrivabene, que é um homem que sempre esteve na Fórmula 1. Eu conheço no tempo em que ele era o responsável pelos stickers, pelas calcomanias da Marlboro, portanto, digo-te, há muitos anos. É um homem que viveu e que vive Fórmula 1 desde sempre e reestruturou aquela equipa. Foi o primeiro, depois do Jean Todt, a reestruturar e a canalizar toda aquela potência que sempre existiu na Ferrari. E, portanto, daí, neste momento, ter um carro ganhador, e o Fernando não teve o carro ganhador na altura. Mas o Fernando corre o risco de passar agora quase a carreira... Já passou ao lado. Passar ao lado de uma grande carreira, foi 2 vezes campeão. Não, uma grande carreira continua a fazer. Não? Ele ganhou agora Le Mans este último fim de semana. Foi ele que fez o stint mais, digamos, mais valioso de noite, que eu nunca tinha guiado. Portanto, fala das qualidades, da potencialidade per se do Fernando Alonso, não é? Mas eu duvido que alguma vez volte a ser de novo campeão do mundo de Fórmula 1. O holandês é o jovem mais apto para... Se sair daquele ambiente em que está, mas ele está num ambiente que não... Aliás, este último grande prémio foi a primeira vez na sua carreira que ele esteve sem o entourage dele. Eu conheço o pai, já conheci o avô, porque são todos holandeses desde o tempo do Gijs van Lennep, do Twan Ezemans, do avô Verstappen, do Jost, que foi companheiro de equipa do Michael Schumacher. Eles são gypsies. Não é que tenha alguma coisa contra gypsies, antes pelo contrário, mas é uma comunidade muito intensa, muito ferrenha, muito por vezes pouco condescendente. Só eles é que são bons e os dele é que sabem fazer as coisas. E o Max, como sabes, foi campeão do mundo de kart e depois ganhou Fórmula 3, etc. Mas, por exemplo, na Fórmula 3 ele foi batido pelo Ocon. Nós, quando estávamos na Mercedes, que fazíamos os motores de Fórmula 3 para ele, ele bateu. O Ocon ganhou e o Verstappen foi segundo. Portanto, ele pode ser derrotado. É potencialmente o grande campeão de futuro, mas tem que, como tudo, tem que ser dirigido, porque é um cavalo selvagem. E pela primeira vez, este último fim de semana, no Canadá, o Christian Horner pediu-lhe, possivelmente porque o Marco lhe disse, olha, diz-lhe para ele vir sem o entourage dele, que eu quero-o aqui sozinho. Ele foi sozinho pela primeira vez e aquilo correu lindamente. Portanto, é capaz de se ter reiniciado uma grande carreira, que já era uma grande carreira, mas que será uma carreira ainda mais frutífera. Domingos Piedade, uma questão que vale, se calhar, como costumam dizer os americanos, $1 milhão, para quando um piloto português na Fórmula 1? Ou isso é uma questão que nos próximos tempos podemos dar por arrumada? Nós estivemos várias vezes à porta, não é? Tivemos
Tivemos nos anos 90 o Pedrinho Lamy, que infelizmente em 94 teve aquele grande acidente quando estava na Lotus. Tinha o apoio do Ayrton Senna, mas eu penso que depois do acidente, logicamente que se perdeu ali bastante. Depois tivemos ali a hipótese mais tarde com o Filipe Albuquerque, mas pronto, não aconteceu. Tivemos o Formiga, o António Félix da Costa, porque quando se ganha a Fórmula 3 aqui na amarra no braço como ele ganhou, vale uma hipótese de Fórmula 1 e naquela altura o Dr. Marco decidiu levar o russo Kvyat e não levar a ele e pronto. Mas o Félix, agora, digamos que essa janela já fechou para o Félix. Sim. Bem, ele agora é piloto oficial da BMW, tem feito um trabalho excelente tanto na BMW como também na equipa da BMW, ou apoiada pela BMW na Fórmula E, que é do Andretti, e portanto ele está, quer dizer, fez as malas para o outro lado, como acontece tantas vezes. Aliás, como aconteceu ao Tiago, não é? Sim, mas o Tiago esteve. O Tiago saiu da Fórmula 1, não é que não entrou. O Tiago esteve na Fórmula 1 e vai-se embora. Porque chegou à altura que realmente não havia mais hipótese de continuar e saiu. Mas eu estou a falar agora, estavas a falar dos que estão fora para entrar. Sim. Neste momento não vejo ninguém à porta. Não há ninguém à porta. E para estar à porta é preciso, de facto, uma malinha primeiro de tudo, uma maleta. Não. Primeiro de tudo tens que guiar. Primeiro de tudo é preciso ter... Tens que guiar. Se fosse só com a maleta, os pilotos todos da Fórmula 1 eram todos árabes, ou talvez até chineses, ou russos, onde estava só o dinheiro. Não. Há pouco falaste na Fórmula 3, isto para dar um salto a Macau. Eu sei que o Domingos voltará este ano, 2018, a Macau. O Grande Prémio de Macau, no mundo das corridas, ainda tem aquela fama, aquele glamour, digamos assim, que tinha aqui há 20 ou 30 anos, ou isto também mudou, porque entretanto apareceram outras corridas? Vamos lá ver, quando tu falas do Grande Prémio de Fórmula 3, aliás, repara, Macau é a única corrida que tem o direito de chamar Grande Prémio sem ser um Grande Prémio de Fórmula 1. O Grande Prémio é um nome, é um trademark, por assim dizer, que está reservado à Fórmula 1. Portanto, estamos conversados. It has to be special. Yeah. Quando tu falas do Grande Prémio de Macau, na tua equipa, tens duas reações. O piloto, que diz, vou a Macau, ganhar Macau, o Ayrton Senna, o Schumacher, e vêm todas aquelas ideias dos que ganharam aqui em Macau. Os mecânicos e os engenheiros dizem, ai, minha Nossa Senhora, mas tem mesmo que ser Macau. É porque aquilo não tem run-off areas. A run-off area é normalmente um guarda-reio que está lá à tua espera e depois tens trabalho que se farta. Portanto, é um pau com dois bicos, mas eu acho que toda a gente fica sempre à espera de novembro para vir para Macau. Isso podes ter certeza. Perdão, e de tal maneira que aqueles que não são regularmente pilotos de Fórmula 3 arranjam sempre a hipótese, se possível, de vir cá correr com Fórmula 3. Muitas vezes arriscando o próprio nome. Mas eu acho que é um símbolo muito grande. É um símbolo muito grande. E agora também um símbolo muito grande para os GTs, porque é a prova do Campeonato do Mundo. Nós ganhamos com a Mercedes e com a HWA, que é a empresa para a qual eu faço consultoria dos últimos dois anos. O ano passado, inclusive, com o Eduardo Mortara, que voltará este ano juntamente com o Roncadella. Tem muito significado porque está no teu CV, não é? Está lá a dizer winner of the... E a Fórmula 3, neste contexto, ainda é... A Fórmula 3, como era a Fórmula 3 há 10 anos atrás, não é. Não é porque há uma proliferação muito grande de fórmulas.
porque se chegou à conclusão que os miúdos, se com 15 anos não estiverem já sentados num Fórmula, são velhos demais. Quando antigamente tu para chegares à Fórmula 3 com menos de 18 anos não entravas. Hoje em dia os miúdos estão no go-kart, estão no kart até aos 14 anos, 13, 14 anos, e começam logo a ficar muito nervosos para darem um pulo mais para cima, para ir para a Fórmula 4, F4, depois F não sei quantos, e depois F não sei o que mais, e depois até chegar a F2, e depois aquilo é tudo. E depois de repente chegam e tens uma panóplia enorme de pilotos, todos eles cheios de talento, mas nenhum deles com experiência suficiente para se impor. E depois são aqueles que, por sorte, chegam a algum lado, como é o caso do Norris, que está agora na F2 que vem da McLaren e que é apoiado pela McLaren. E aí sim, se depois tiveres alguém a tomar conta de ti, o grande construtor a tomar conta de ti, a grande organização a tomar conta de ti, então tu consegues entrar. Domingos Piedade, a ameação de Fittipaldi foi buscar o primeiro grande nome com que o Domingos trabalhou e de quem é amigo, mas depois vieram outros. Destes nomes todos, que a gente podia dizer, Alboreto, o Ayrton, o Fittipaldi, qual é deles o que mais recordações lhe deixa? Ou isso disparar pessoas de quem foi muito amiga? Estes três que falaste são os três, têm todos os três um significado muito grande. O Emerson, porque foi no meu tempo de estudante ainda, e o Emerson tinha acabado de chegar à Europa em 69, 68, e para correr de Fórmula 3, portanto eu estive presente quando ele ganhou o primeiro grande prémio em 1970 nos Estados Unidos, em Watkins Glen, e acompanhei a carreira dele no início, e depois cheguei a uma altura em que, no final de 72, meu pai faleceu infelizmente no início de 72, e ele no final de 72 eu já tinha assinado com uma empresa alemã um contrato longo, mas eu precisava de estar mais junto da minha mãe, porque eu sou filho único na altura, portanto pedi depois, saí, e o Emerson pediu-me para ir organizar a vida dele, como ele disse. Pô, vem organizar a minha vida. E eu disse, então está bom, mas só que é uma coisa, a tua vida não é organizável, porque tu levantas-te já com meia hora de atraso e vais somando atraso. Para ti o dia tem que ter 30 horas e eu não conheço ninguém que consiga viver num dia de 30 horas. Mas fizemos o melhor possível e eu estive com ele até 1979. Depois de 79 estive com o Walter Röhrl nos rallies, foi campeão do mundo, e no 81 com o Michele Alboreto. O Michele Alboreto era para mim, portanto o Emerson é a pessoa de que eu estou agradecido em tudo, como amigo, como companheiro, como primeiro chefe, como alguém que fizemos uma estrada mais ou menos junta. Ou eu fiz uma estrada e ele fez uma autoestrada, mas pronto, fizemos alguma coisa juntos. O Michele, o Alboreto, era o meu irmão mais novo. Era um miúdo que, na realidade, era uma pena ser piloto de automóvel, devia ser só uma pessoa normal. Porque o piloto de automóvel não é normal. Se fosse normal, ele vai para uma 9 to 5 job, não é? Quer dizer, entre as 9 e sai às 5. Mas era um miúdo com um caráter extraordinário, uma simpatia de pessoas. Eu não conheço ninguém na Fórmula 1, ninguém na Fórmula 1 e fora da Fórmula 1 que alguma vez diga que tenha alguma coisa negativa a dizer sobre o Michele. O Ayrton. Era um gênio? Era um gênio fora e dentro do carro. Era. Sabe que o Ayrton, eu uma vez defini o Ayrton como, eu disse, ele é um ET. E achei piada porque o Galvão Bueno, que é o grande nome da Fórmula 1 brasileira, da TV Globo, disse assim, pô, português, você tem razão, viu? O cara é ET mesmo. E ele era... Eu acho que ele tinha um dom. As pessoas às vezes dizem que eu sou meio doido, mas enfim, se eu estiver convencido daquilo que acredito, defendo até ao fim. E eu estou convencido que isto era assim. O Ayrton tinha um dom de passar tudo o que acontecia à volta dele, portanto na pista, a guiar, etc., para super slow motion. Portanto ele tinha tempo para fazer tudo, para reagir, para ver.
Ele passava, via o passarinho na árvore. Pá, havia os outros que nem viam a árvore, quanto mais o passarinho na árvore. Estás a ver? Isto só para estar assim. Isto contavas-me que numa prova, que eu agora não consigo citar, Em Imola. conseguiu ver no infelizmente, muro... sim, onde infelizmente ele veio a falecer. Portanto, ele veio a falecer ali no dia 1 de maio de 94, e isto foi para aí em 91, 92, portanto, na altura da McLaren. Sim, ele viu-me atrás de um muro, porque eu estava só com metade do corpo, portanto, a parte praticamente da cintura para cima, fora do muro, que era o muro de entrada das boxes, em que tem em Imola tens uma descida rápida, e que vem já para a zona das boxes, com uma direita-esquerda, que se despistou o Rubinho Barrichello, e depois a outra esquerda e direita para entrar na reta da meta. Eu estou a falar da pista antiga. E eu estava no muro da entrada das boxes e tinha acabado de estar com ele à espera que ele pusesse o último jogo de pneus de qualificação, e depois dele sair para a pista eu fiz aqueles... Mas como é que é possível 300 a hora ou 200 a hora? Mas é isso. Se tu fores a 40 a hora também vês tudo, não vês? Até se fores com a tua mulher e diz assim, olha ali, que tão giro. E tu olhas. Bem, ele não, quer dizer, como aquilo é um Fórmula 1, não dá para ir em dois, ele vê tudo. Viu tudo. Sempre viu. Ele era absolutamente fora deste mundo. Por isso é que eu lhe chamava ET. E o Galvão Bueno diz assim, pô, português, você tem razão. Mesmo quando não havia telemetria, ele conseguia... Sim. O Ayrton estava 10 anos à frente do mundo da Fórmula 1. Ele via, sentia, interpretava aquilo que o carro dizia como uma telemetria. Eu lembro-me de uma vez, na Lotus, a primeira vez que ele guiou o Lotus foi no final de 84, num teste no Rio de Janeiro. E ele a primeira vez guiou com o Renault. E o chefe da equipa da altura era o Gérard Ducarrouge. Foi um ano em que ele parou com a Toleman e passou para a Renault. E na altura não havia telemetria, havia aquilo que nós chamávamos de black box, portanto era uma caixinha que registava todos os impulsos que o carro, que os diversos impulsos, juntava todos os diversos impulsos do carro. Quando tu paravas na box, esses impulsos eram sugados para o printer printava-te todas aquelas informações e tu levavas depois essas informações ao engenheiro. Era uma coisa de 2 minutos. Mas quando lá chegava o engenheiro com a folha, já ele tinha dito tudo aquilo que estava na folha. E como é que era o Ayrton de fora dos carros? Tem dias, né? Tem dias. Olha, era um sujeito que, extremamente, tal como no carro, tal como na pista, extraordinariamente ambicioso e avarento. Tinha que ser sempre tudo para ele. Primeiro ele, depois ele outra vez e depois, possivelmente, o pai. Porque quando tu, como amigo, já vinhas um bocadinho mais longe. Isto não é negativo. É só para te dizer a força que ele tinha em salvaguardar tudo aquilo que era dele. Aqueles duelos com o Prost eram de matar, não na verdadeira acessão da palavra, como é evidente. Não, o Prost, vamos lá ver. O Ayrton, durante muito tempo, e sobretudo quando estava na McLaren, ele corria... Eu vou-te contar a história de Monte Carlo, que talvez é a melhor história de todas. Aquela história em que ele está com 50 segundos de avanço, 5 voltas do fim, e bate. Porquê? Porque estava tinha 50 segundos de avanço ou mais sobre o segundo, mas estava a 8 ou 9 segundos de dar uma volta no Prost. Portanto, ele não queria bater o Prost, que já o tinha batido. Ele queria humilhá-lo, que era dar-lhe uma volta em Monte Carlo. Correu mal, porque sabes que nesta coisa a diferença entre hero e zero é menos de 1 milímetro. Portanto, ele encostou um bocadinho mais, ficou lá a roda atrás do lado esquerdo e ele desistiu. O Ayrton era um sujeito desses, portanto, eu lembro-me, eu tive 3 anos sem falar diretamente com ele. Ou seja, nós falávamos, oi, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Tá, família, tudo bem, obrigado, tchau, tchau. Pronto, ponto final. Não havia mais nem almoço, nem jantar, nem estar, nem tomar um pequeno almoço, nada.
Porquê? Porque ele tinha tido uma pega com o Michele Alboreto e chegou junto de mim e disse: pô, você fala com o Michele? Eu disse: lógico que falo com ele. Você não pode. Você não posso porquê? Pô, porque eu não falo com ele. Eu disse: tá bem, você não fala, mas eu falo. Não, mas se eu não falo, você não fala. Assim, E foi assim, 3 anos. E no final, depois de 3 anos, nós voltámos a falar normalmente. Ao contrário, o Prost era tudo direitinho, não era? Sobretudo na pista. O Prost, repara, o Prost nem partiu sequer uma unha nos anos todos que teve no automobilismo. Portanto, era um sujeito muito... Arriscava só 99,9%. Aquela coisa assim. Guiou 110% de conversa. Ele nunca guiou 110% na vida dele. Nem 100%, quanto mais. 110%. Portanto, era um sujeito que guiava muito cientificamente. Aquilo tudo fazia sentido. Tudo era muito certinho. E era uma coisa que o Ayrton não fazia. Portanto, o Ayrton tinha ainda muito de improviso. E o Prost de improviso, zero, nunca foi. Schumacher era um homem diferente, mas também um homem muito calculista e que, começando aqui para o Grande Prémio 1990, com a Hakkinen, portanto, tinha ali uns truques de vez em quando. Pois é. O Michel sempre foi porque é que tu, por vezes, tens que avaliar as pessoas sabendo onde elas vêm e o percurso que fizeram e o que sofreram para chegar onde chegaram. Quando tu vês um Ayrton, por exemplo, para te dar um exemplo, o Ayrton era um menino rico, nasceu rico. Portanto, ele sempre teve tudo o que quis. Sempre. Juntando aquele grande talento que, talvez, para mim, o maior de todos os tempos. Esse sim, o maior de todos os tempos. Esse é que é o GOAT. Greatest of all time. Esse é que foi. E é. O Misha veio... Como é que tenho a dizer? Quase que veio da sarjeta. Mal comparadamente. Veio das classes mais pobres, mais baixas, mais socialmente desaproveitadas da Alemanha. Daquela região de Kerpen. Ainda por cima, ele é de Kerpen, onde se fala um dialeto que é o pior dialeto da Alemanha. Quer dizer, acho que só os sujeitos de Kerpen é que entendem, não todos. E tu repara que ele correu com o meu filho mais velho, com o Mark. O Mark tem 1 ano menos que ele. E, no entanto, desde essa altura que eu o conheço, ele tinha 16 anos quando o conheci, até hoje, quer dizer, agora não, porque pelas razões que sabemos, mas ele nunca deixou de falar continuamente com o Mark, de ser amigo do meu filho, de ser meu amigo, de nos encontrarmos, etc, etc. Portanto, amigos, falando de hoje a situação é uma situação tabu, mais ou menos. Como? Não, eu diria que a situação em que ele está é uma situação mais ou menos tabu, não se fala, sabemos todos nós que a situação é difícil. Sabes, Gilberto, eu entendo a Corina, a mulher dele, que logo a seguir, já vai fazer 5 anos em dezembro, não é? Que ele está nesta situação. 4, 5 meses depois do acidente, o Ralph, o irmão, dizia: se eu fosse a Corina, porque era na altura que eu estava em coma, coma induzido e, portanto, estava ligado às máquinas, eu puxava a ficha. E, por acaso, aquilo na altura chocou-me. Mas é capaz de ter feito... Fazia sentido na altura. Hoje em dia não é impossível, não é? Logicamente. Mas a Corina ainda continua com aquela esperança que um dia ele acorde. Ele está acordado, está com os olhos abertos, essas coisas todas, mas que ele volta à vida, que volte a perceber-se daquilo que se passa à volta dele, que neste momento não se apercebe. Domingos, para terminar, quando é que vamos escrever essas histórias todas? Olha, outro dia, sabes, eu falava com o meu filho, com o João, que é o meu companheiro, é o meu assistente, é um bocadinho mais de... não é bem um PA, é o PA filho, portanto tem um significado muito grande e também porque tem uma sensibilidade grande. E outro dia voltávamos para o hotel e ele dizia: então, pai, quando é que escreves essas histórias? Tens que fazer um livro. Eu disse: eu um dia vou fazer o livro, mas ele só pode ser publicado depois de eu me ter ido deste mundo, porque vai ter tantas histórias mazinhas que eu só as posso contar publicadas. Mas eu tenho
Vamos lá ver. Eu muitas vezes tenho vontade, outras vezes não tenho. Acho que são histórias que devo manter para aquelas pessoas que são minhas amigas, as pessoas que eu conto quando acho que as devo contar. Domingos Piedade, obrigado por teres vindo à Rádio Macau. Até novembro. Até novembro, se Deus quiser. Regressamos na próxima semana com um novo convidado.